Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Como vocês estão vendo no slide aqui, vamos abrir no Evangelho de Mateus, do seu capítulo 9, e fazer a leitura do versículo 35 ao 38. Eu vou ler na tradução NVT, a de vocês pode estar diferente, mas o contexto e o significado é o mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 9, seu versículo 35 ao 38. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim, versículo 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu a multidão, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peça que Ele lhe envie mais trabalhadores para o seu campo. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom, pensando no tema que a gente poderia abordar nesse domingo, eu escolhi esse, o Ide de Jesus, a nossa missão. Pensando qual é o seu propósito, foi que eu pensei nesse tema. E é algo que a gente precisa meditar na nossa vida. Por que que eu existo? Por que que eu acordo todos os dias? Qual é o meu propósito? Qual é o meu papel no mundo? Qual é a minha função nesse grande plano de salvação de Jesus? Porque mesmo Deus não dependendo da sua adoração, não dependendo da sua presença, mas Ele faz questão que eu e você tenha parte do plano de salvação. Que eu e você tenhamos parte do plano perfeito de Deus. E aqui está a nossa missão. Precisamos ir e pregar o Evangelho de Jesus. Precisamos falar de Jesus para as pessoas do mundo. E é esse o nosso papel. É para isso que você acorda todos os dias. É para isso que você existe. Para falar desse Jesus. E aí, dando continuidade, eu queria começar com uma pergunta inicial. Uma pergunta para a gente meditar e entrar no nosso tema. A pergunta é basicamente a que eu fiz no começo, né? Qual é o meu propósito de vida? E aí você pense, medite na sua vida, né? Por que eu existo e vivo todos os dias? Qual é o meu propósito? Qual é a minha parte nessa grande engrenagem, nesse grande plano de salvação de Jesus? E aí eu separei uma última pergunta ali embaixo, quando você está vendo aqui no slide, né? Quem éramos nós antes de Cristo? Quem era você antes de Jesus? Quem era você antes de que alguém pregasse esse Jesus para a sua vida? Quem era você? E aí, pensando nessas perguntas, eu queria trazer também um dado para que a gente possa contextualizar a minha e a sua função neste mundo. Alguns dados importantes que eu queria trazer aqui para a gente antes de entrar de fato no tema principal. Veja comigo, na parte da esquerda para a direita, né, a parte aqui de religião, categoria, e a gente vai passar para o outro lado. Primeira parte da categoria tem a parte de religião. E aí você consegue enxergar ali católicos, evangélicos, sem religião, espíritas, umbanda e aí outras religiões. Interessante, quando você olha do lado, você consegue enxergar um percentual de pessoas. Você consegue enxergar um percentual de dados que o IBGE fez em 2022. Pessoas que se caracterizam ou se mostram fazer parte de uma religião, de fazer parte de um grupo, digamos assim. E aí, olhando para esses dados, eu queria olhar para um único dado, que é lá na parte de sem religião. Veja comigo, lá no terceiro tem sem religião, e aí tem 10,39%. E aí, quando você passa para a última categoria, você vê e enxerga
812.594 pessoas. Ou seja, 812 mil pessoas não conhecem e declaram publicamente que não conhecem Jesus. E aí, nosso irmão Fábio leu a mensagem que a gente vai trabalhar aqui agora, que se encontra lá em Mateus. Mas eu queria, antes da gente adentrar, de fato, olha só, o que esses dados eles nos dizem, né? Qual é a função desse dado que eu queria trazer para a gente antes de entrar no tema. Interessante é que quase 1 a cada 10 pernambucanos, isso contando com apenas o nosso estado de Pernambuco, declara não ter religião. Isso significa que há uma parcela grande de pessoas que pode ainda não ter tido um contato com a igreja ou com o evangelho formal do ensino de Cristo. Cerca de 812 mil pessoas. E aí Jesus faz esse trecho que eu queria trazer mais uma vez, e peço que vocês abram comigo se não tiver chegado lá ainda. Aí Mateus 9, do 35 ao 38, que diz o seguinte: e percorria Jesus durante todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças. E estava ele dentre o povo. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão, porque eles andavam cansados, desgarrados, ou na sua versão pode estar aflitos e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: a ceifa ou a colheita, ela é realmente muito grande, mas são poucos os obreiros que estão dispostos a trabalhar. São poucos os homens que estão dispostos, homens e mulheres, que estão dispostos a falar de Jesus, que estão dispostos a, de fato, viver o evangelho na vida delas. E aí, no último versículo, ele fala: rogai, pois, ao Senhor da colheita ou da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. O que aqueles dados que eu trouxe para vocês diz de interessante? Existem apenas um único dado que eu trouxe aqui, ou seja, 812 mil pessoas declaram publicamente não conhecer Jesus. E não é difícil você enxergar essa quantidade grande de pessoas. De fato, é um dado alarmante de pessoas que não conhecem Jesus. Mas você pode pensar, é um dado muito grande, será que realmente é verdade? Mas pare para pensar na sua vida, na sua ida ao trabalho, na sua ida à faculdade, escola, seja lá para onde você for, no seu dia a dia, no seu transporte público. Tente contar, se você conseguir, as pessoas ao seu redor que de fato não conhecem Jesus. Pessoas que de fato não vivem um evangelho, não têm propósito de vida. Esse é o principal ponto que eu e você, como cristão, precisamos levar esse olhar de compaixão, de empatia com o próximo, porque as pessoas estão andando como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Pessoas estão no mundo sem Jesus. Pessoas estão no mundo sem saber sobre esse Deus maravilhoso que eu e você está prestando culto nesse exato momento. E aí pense na sua vida, pense na sua parte da engrenagem, na sua parte principal como cristão. É exatamente levar este Jesus para essas pessoas que não conhecem a sua vinda, que não conhecem o seu evangelho. E aí eu queria destrinchar um pouco mais esse versículo. No primeiro versículo, a gente vê que percorria Jesus durante todas as cidades. E aí antes desse trecho em si de Mateus, ele fez uma série de milagres e de curas de fato, e aí ele está agora ensinando, pregando o evangelho de Cristo para as pessoas, pregando as boas novas. E aí, veja que interessante, ele para o tempo dele, ele para o que ele estava fazendo e olha para aquela multidão. Ele olha para aquelas pessoas porque elas estão indo a um precipício, porque elas estão indo a um caminho da perdição. E no tempo de Jesus existiam essas pessoas que estavam indo no precipício, e é diferente dos dias atuais.
É diferente dos dias que eu e você vive aqui agora. Basta você olhar, meu irmão, quando acabar o culto aqui, você vai lá fora na sua casa, você vai ir para casa. Tente olhar para a quantidade de pessoas que você vai enxergar somente na sua ida para casa, que não conhecem Jesus, que vivem uma vida sem propósito. E lembra daquela pergunta que eu fiz no começo? Qual é o seu propósito de vida? Para que você acorda? Ou por que você acorda todos os dias? Bom, nós temos essa resposta. Nós temos que é Jesus. É por Ele que nós acordamos, é para Ele que nós existimos e é por Ele que nós falamos do seu amor. Porque Ele fez a diferença na minha vida. E Ele pode fazer a diferença dessas 812 mil pessoas que não conhecem Jesus. E sabe o que é o mais interessante? É que além dessa grande compaixão que o nosso mestre nos ensina nesse trecho, ele olha para aqueles discípulos, assim como ele está olhando para mim e para você aqui hoje, e fala: a ceifa, meu irmão, a colheita, ela é realmente muito grande, mas poucos estão dispostos a trabalhar para Deus. Poucos estão dispostos a abdicar mão da sua vida. Verdadeiramente, quando você entra nas águas e aceita Jesus, você declara o quê? Que hoje, a partir de agora, não sou eu que vivo, mas o Senhor vive em mim. E para isso, nós precisamos ir ao trabalho. Para isso, nós precisamos enxergar a vontade de Deus e fazer. Não é a minha, não é a sua vontade, mas é o próprio Jesus que está falando. A colheita é grande. Peça ao Senhor que mande pessoas para o trabalho de Deus. Peça, ore a Deus para que mande pessoas. E eu queria ler agora com vocês também, para continuar, lá em Mateus ainda, no capítulo 28. Peço que vocês abram comigo, Mateus 28, o 19 e o 20. Mateus, capítulo 28, né, o último capítulo de Mateus, versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Olhando para esse versículo, eu consigo enxergar 3 grandes pontos para a gente meditar aqui hoje. Primeiro ponto, Jesus fala do ide, o ir e pregar o evangelho a toda criatura. O ide, de fato, aqui ele está no plural. Isso tem um porquê de estar dessa forma. Significa que não depende de um evangelista, não depende de um pastor, não depende, seja lá do que for, para falar de Jesus, mas depende de todos aqueles que aceitam o seu chamado, que aceitam viver com Cristo, levar este evangelho. Eu botei um pedacinho ali, né? Não ficar parado, mas levar a mensagem de Cristo. Então, meu irmão, você que aceitou de fato Jesus, lembrando que você e nem eu, nós servimos a Deus por oposição. Nós servimos porque nós somos voluntários e entendemos o que Jesus fez por mim e por você. O próprio Jesus fala isso: ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dou por mim e por você. Jesus deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida, derramou o sangue, derramou todo o seu esforço, toda a sua vida, para que você pudesse fazer parte dessa grande família, dessa grande população de pessoas fiéis que seguem a Jesus. E aí, cabe a mim, cabe a você, a nossa missão. Primeiro ponto, ir e pregar o evangelho a toda criatura. E continuando no segundo ponto, ele fala: fazei discípulos, né? Fazer discípulos, não apenas convertidos, mas seguidores comprometidos. Eu queria olhar para esse versículo de uma forma um pouco diferente. Quando você enxerga, indo um pouco mais profundo neste versículo, veja o que Jesus fala na parte B, na leitura. Ide, portanto, e fazei discípulos.
de todas as nações. Aí ele dá continuidade, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus fala com esse fazer discípulo? O que um discípulo de Jesus faz? O discípulo de Jesus busca imitá-lo, busca viver a vida em Cristo Jesus. Então, não basta, meu irmão, você apenas levar, e você pode batizar 500.000 pessoas, mas não importa somente isso, você precisa ensinar. Veja o que diz no outro versículo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, além de você batizar, você precisa instruir, você precisa direcionar para que as pessoas mantenham a vida em Cristo. E é o mais importante, o batismo é sim o começo de uma nova vida, é sim um ponto importantíssimo, mas é importante também que você permaneça fiel. É importante também que você continue no Evangelho, porque Jesus está voltando, ele faz esse alarme todos os dias, Jesus está voltando. E se você se batizar hoje e amanhã desviar, e depois de amanhã Jesus voltar, você não vai. E isso é importante, porque choca de fato a minha vida, choca de fato a nossa vida, porque traz um ponto de que não importa se você tem 45 anos de cristianismo, se você desiste da fé, não valeu de nada. Então, que venhamos pensar na nossa vida, porque nós precisamos falar de Jesus, mas também precisamos manter fiel com Ele, porque Ele é fiel comigo e com você. Jesus, Ele é fiel, Ele permanece conosco. Veja o que Ele diz no último versículo, no final: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus sempre esteve conosco, Ele sempre está conosco. E aí vem a parte importante: qual é a minha função? Qual é a sua função? Qual é o meu propósito? Você está aqui hoje, mas tem o porquê de você estar aqui hoje. Você pode não ter parado para pensar isso quando você acordou, mas Jesus colocou na sua vida um propósito. E você tem talentos, você tem pontos que ajudam para que aquelas 812.000 pessoas conheçam Jesus. Você faz parte dessa engrenagem. Não enxergue isso como um trabalho, mas como um privilégio. Jesus está lhe dando uma oportunidade única de fazer o mais importante: plantar semente no coração das pessoas. É a nossa missão. É para isso que eu e você existimos. E aí no final vem a linda e maravilhosa promessa de Jesus, quando ele fala que estou convosco até a consumação do século. Você não está sozinho. Você vai falar de Jesus no mundo, mas Ele está lhe acompanhando. É Ele que faz o ponto mais importante. É Ele que opera o milagre, é Ele que faz a transformação, é Ele que muda. Então, não duvide do poder de Deus. Você pode duvidar da sua vida e da sua capacidade, mas não duvide de Jesus. Não duvide do que Ele é capaz de fazer e do que Ele pode fazer. Basta olhar para a sua vida, basta olhar para o que você era e o que você é hoje. Veja o quanto Jesus mudou a sua vida. E por que Ele não pode mudar também a vida de todas aquelas pessoas que aceitam e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. E dando continuidade, peço que vocês abram comigo lá também 2 Coríntios 5, 20. Se não quiser abrir, está ali no slide também. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores, nós fazemos parte desta grande família. Nós fazemos parte, pertencemos ao cuidado de Deus. O que a gente consegue absorver com isso é que nós somos geração eleita. Nós somos o povo exclusivo de Deus. E olhando para Jesus, veja o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Veja o sacrifício que Jesus fez para que você estivesse aqui hoje. Ou seja, o Evangelho, ele não foi dado para ser guardado. Ele não foi dado para ser escondido. Ele foi dado para ser uma lâmpada
que precisa iluminar, como uma cidade que fica no alto para ser vista. As pessoas precisam ver Jesus, elas precisam enxergar Jesus. E como é que as pessoas enxergam Jesus? Por mim e por você. A minha vida precisa ser um espelho de Jesus. A minha vida precisa transmitir Jesus. E o ID, ele não é um mandamento, mas ele não é uma opção, né? Mas é um mandamento. É de fato o que eu preciso fazer. Não é uma opção, mas eu preciso falar de Jesus. Sabe por quê, meu irmão, você precisa falar de Jesus? Existem 2 grandes pontos do porquê você precisa falar de Jesus. Primeiro ponto, alguém fez isso por você. Alguém levou Jesus por você. Alguém teve compaixão de você e da sua vida. Alguém olhou como Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu delas. Alguém olhou com compaixão por você. Segundo ponto, o mais importante de todos, Jesus. Não tem como você olhar para Jesus e o que ele fez e você não adorar. Não tem como você olhar para Jesus e não dar a sua vida porque ele deu a dele por você. Você pode procurar, meu irmão, qualquer coisa, qualquer tipo de Deus, o evangelho que for. Você não vai enxergar um Deus perfeito como Jesus. Você não vai enxergar um Deus que deu a sua vida por mim e por você. Não existe. E é por isso que nós cumprimos o que diz em Marcos 16, 15 e 16, que diz: disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É para isso, meu irmão, que você está aqui hoje. É para isso que você vive, é para isso que você acorda. É por isso que você vem nas terças, vem nas quartas, na quinta, na sexta, no domingo para a igreja. É para isso que você participa dos eventos. É para isso que você existe. Você existe para servir a Deus. Você existe para adorar a Deus com o que você é. Você existe porque Jesus lhe chamou. Jesus chamou você para um propósito, para uma grande missão. Ou seja, Jesus ele não limitou o chamado dele para pessoas específicas. Ele chama a todos. Ele chama a todos que o aceitam e que o adoram e que vão de fato dedicar a sua vida para Deus. Jesus ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos adorar a Deus com tudo o que nós somos, com tudo o que você acredita, com tudo o que você pode servir. Você precisa olhar com aquele toque de Jesus. Você precisa olhar em como a sua vida está sendo guiada todos os dias. Porque se você é um cristão e não faz essa autoanálise de como você tem sido perante a sua vida aqui na terra, desde quando você aceitou Jesus, nós caímos, infelizmente, na mesmice e nas armadilhas do mundo, quando você não pensa no que você está fazendo. A vida cristã ela não é uma vida automática, nós não podemos viver automaticamente. Eu vou para o domingo porque todo mundo vai. Eu vou para o culto porque fulaninho vai, porque a minha família inteira vai, aí eu vou para o culto. Não é bem por aí. Não é esse o propósito. Você veio hoje porque você ama Jesus. Você veio hoje porque você adora Jesus. Você veio hoje porque você entende o que ele fez por você. Você prega Jesus para as pessoas porque você acredita no poder de Jesus. Você acredita no que ele pode fazer. Não é eu, não é você, não é o que a gente vai falar, não é o Ebenezer, não é estudo, não é teologia, é Deus. É você falar de Jesus, é simples. É você pregar o que ele fez, a mudança que ele transformou na sua vida. É isso. Jesus é simples. Jesus é um Deus simples de entender e de falar dele. Mas o que impede a nossa vida? O que impede eu de falar de Jesus? Qual é a minha dificuldade? É isso que você precisa pensar. Se você está colocando dificuldade de Jesus, se você está colocando dificuldade para falar sobre Jesus. É isso que nós precisamos meditar todos os dias. Porque a missão, ela começa onde a gente está.
E lá em Atos 1:8 vai falar exatamente sobre isso. Quando ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí, olhando para esse versículo, eu queria que você pensasse numa ótica mais fácil de entender. Quando você olha para esse versículo, quando ele faz toda a narrativa, lá na parte B, digamos, do versículo, quando ele fala, vocês serão as minhas testemunhas, primeiro ponto, ele coloca Jerusalém. Jerusalém, nesse versículo, eu consigo enxergar como família, amigos, pessoas próximas de você. A missão começa quando você começa em casa. A missão começa com a sua família. A missão começa quando você aceita Jesus e você entende que você precisa mudar. E que não é de qualquer jeito que a vida cristã pode ser levada. Você não pode empurrar o cristianismo com a barriga. Você não pode empurrar do jeito que você quer. Mas a missão precisa começar. E ela começa com a sua família, com os seus amigos. Mas ela não se estende somente a isso. Ela se estende também à Judeia, que podemos enxergar como cidade, trabalho, escola, faculdade, a sua rotina, o seu dia a dia. Lá também você precisa falar de Jesus. Você precisa falar de Cristo também aonde você vai. A sua caminhada precisa mostrar Cristo, não somente em casa, não somente na igreja, mas aonde você vá, você precisa transmitir a Cristo. E em Samaria, são pessoas diferentes a nós, né, quebrando barreiras, como eu coloquei ali o trecho, mas precisamos também falar de Jesus para aquelas pessoas que você talvez não acredite que ela vai mudar. E a gente tem muito disso. A gente costuma ser seletivo nas pessoas em que a gente vai falar de Cristo. Ah, aquela pessoa ela é mais fácil de falar porque ela é extrovertida. Ela puxa assunto comigo, então eu vou conversar com ela, porque ela é mais fácil. Mas será que a necessidade daquela pessoa também não é daquela que está tímida ali no canto? A necessidade de Cristo não é igual para as duas pessoas? Elas também precisam de Cristo. Elas precisam também de Jesus. E Jesus foi seletivo com alguém? Jesus é seletivo com alguém? Porque se ele fosse seletivo, meu irmão, eu tenho certeza que provavelmente a gente não estaria aqui. Então, Jesus ele não é seletivo. Jesus ele ama a todos. E por que nós queremos ser diferente? Por que nós queremos escolher quem falar de Jesus? Por que nós queremos escolher se a pessoa é mais fácil de entender, se a pessoa é um teológico da vida, se a pessoa tem uma formação acadêmica melhor, ela vai me compreender melhor? Não, não é assim. Você precisa falar de Jesus para todas as pessoas. Não é opção. Não é um tipo específico de grupo de pessoas, mas você precisa falar de pessoas diferentes de nós, porque ninguém é igual. Você precisa enxergar como Jesus enxerga a mim e a você. Jesus teve compaixão da minha vida, da sua vida. Se você vive é porque Jesus lhe ama. Se você vive é porque Jesus lhe perdoa, tem misericórdia da sua vida. Em Lamentações 3:22 diz que a misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos. Não é eu, meu irmão, não é você. Você não é bonzinho. Eu não sou bonzinho. Eu não sou bom. Mas é porque Jesus me ama. É porque Jesus cuida de mim, cuida de você. É por isso que você fala de Jesus. Você não é bom. Você não vai ser bom. Mas você entende que Jesus ama você. E por isso você transmite o amor de Cristo. Não é o meu amor, é o amor de Cristo. É o amor de Jesus. E aí, até os confins da terra, significa missão global. A nossa missão, ela não se estende à nossa casa somente, ao seu trabalho, à faculdade, aonde você vai. Mas a missão de Cristo é para o mundo todo que aceita Jesus. Para todos que aceitam Jesus Cristo. E aí eu queria encerrar com um dos meus trechos e versículos favoritos e muito conhecido, que é lá em João 14, do 1 ao 6, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, que vou preparar-vos lugar.
Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que credes e eu estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, ou como nós podemos saber para onde o Senhor vai, ou qual é o caminho. Disse Tomé. E aí diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo, ele diz tudo. Ele diz qual é o meu propósito. Ele diz qual é a minha vida. Como que deve ser a minha vida? A minha vida precisa adorar Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra pessoa, não existe outro Deus, não existe outra religião. Você precisa amar Jesus. Mas você não ama Jesus por oposição. Você não ama Jesus de qualquer jeito. Você ama porque Ele o amou primeiro. Você ama porque Ele perdoou a sua vida, porque Ele teve misericórdia de você. E que nós venhamos a entender que nada do que você fizer na sua vida inteira vai fazer com que você tenha mérito da salvação ou da graça de Cristo. Nós não merecemos, meu irmão, a salvação. Nós não merecemos Jesus na nossa vida. Mas Jesus é tão bom que Ele ainda assim diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele chama você a todos os dias a adorá-lo, a servi-lo, ao acordar, pensar em Jesus. Porque Ele é o motivo de você acordar e de você deitar todos os dias. É nele que você tem que entregar a sua vida e continuar seguindo a sua caminhada. Amém, meus irmãos?